Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Amados, hoje é a escola dominical. Todo domingo eu acho uma bênção, maravilhoso. E eu quero deixar aqui uma palavra que foi falada lá, foi meditada lá e foi trazida para nós no dia de hoje. Gente, eu amo a palavra do Senhor, né? E aqui no grupo, aqui no YouTube, falar grupo porque eu participo de muitos grupos, a gente tem que deixar a palavra do Senhor junto com a oração, né? Então é por isso que eu gosto muito de meditar na palavra. E acho uma pena porque às vezes a gente quer falar da palavra mais, mas o tempo é curto e a gente, se deixar um áudio grande, um vídeo grande, às vezes as pessoas não vão ouvir, né? Às vezes começam a ouvir e depois... Mas se você se atentar, é muito bom a palavra do Senhor. Às vezes tem cento e tantas visualizações, 40, 60, mas poucas curtidas, né? Mas amém, glória a Deus. Aqui no livro de Gênesis, você vai aprender, né, sobre o começo da criação. Mas esse capítulo que a menina leu lá hoje, eu achei muito, muito forte. E eu me atentei muito para um versículo. E é só nesse versículo que eu quero meditar. Eu vou meditar o contexto e vou meditar o versículo 7 e talvez até o 10. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos estudar a Bíblia, vamos para a igreja, né? Vamos ali para a escola dominical, que a gente aprende muito. Eu estou amando. Você não ia não, irmã? Ia, mas era muito pouco. Quando eu chegava lá na 12, Batista Ebenezer, que era bem pertinho, eu morava na 14, lá no Riacho Fundo 1, e eu frequentava a Batista Ebenezer, que eu amava a palavra ali, o ensino, gostava muito, né? E às vezes a gente mora longe da igreja que a gente congrega, não dá para ir, mas é bom a gente fazer um esforço e ir, né? E aqui diz assim o contexto da palavra: o nascimento de Caim e Abel e Sete. Aqui está falando de 3 irmãos, né? Aqui está falando que 2 irmãos, Caim e Abel, e está falando de Sete também, né? Está falando do nascimento dessas 3 vidas, né? E aqui nós vamos ver a diferença de cada um deles, né? Como são diferentes essas 3 pessoas, né? E aqui, no versículo 8 do capítulo 4, você vai falar sobre o primeiro homicídio na terra, né? Aleluia, sobre o primeiro homicídio entre irmãos, né? E diz assim, a gente fala que você vai meditar só um versículo, mas quando a gente começa a falar, vem uma coisa tão boa, né? Vamos orar primeiro? Soberano e eterno Pai, nesta hora, eu me coloco nas tuas mãos, peço perdão mais uma vez de todas as minhas falhas. Deus amado e santo, que o teu Espírito venha prevalecer e que eu venha ter domínio próprio sobre a minha carne, sobre os meus desejos, sobre tudo aquilo que não provém de ti, porque a tua palavra nos garante que nós temos sim, nós temos domínio, nós podemos, aleluia, dominar a nossa carne, né? Nós podemos dominar, Senhor, tudo aquilo, todo o intuito de Satanás contra nossas vidas, todos os desejos carnais. Meu Deus, toda vontade que não te agrada, que venha ser lançada por terra. Pai amado e querido, que nesta tarde de hoje, nesse início de tarde, o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo não te aparte de mim, que ele venha me ensinar, trazer a revelação do que tu queres falar conosco. E que os teus filhos, meu Deus, que vai ouvir a tua palavra, Pai, venha receber de ti e saber que o Senhor é bom, perfeito e agradável. E como foi dito ali, aleluia, que a carne é fraca, né? É o Espírito que tem que prevalecer. O Espírito de Deus que está em nós é muito mais forte do que a nossa carne. Mas Deus, assim como Ele deu o Espírito para aqueles que crêem que Jesus é o Filho de Deus, Ele também deu poder para nós, né? Dominar sobre os desejos carnais. Amém? Depois, outro dia, eu leio do começo do versículo 4. Diz assim, ó. E falou Caim com o seu irmão. Aqui eu vou ler do versículo 8. Eu falei que ia ler do... versículo 7, né? E aí eu ultrapassei um pouco.
versículo 7, onde me chamou muito a minha atenção. Fala assim: e o Senhor disse a Caim: por que te irás? Versículo 6, né? E por que descaiu o teu semblante? Ele está fazendo uma pergunta para Caim. E por que te irás? Por causa da oferta, né? Que Abel deu uma oferta e Caim outra. E Deus se agradou da oferta de Abel, né? Aleluia. Mas a de Caim, Deus, ele não se agradou. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração dele, né? E aqui quando Deus fala, com o fogo do Espírito desce e como ele, aquele holocausto, a oferta a qual Abel deu para ele, não a de Caim, o rosto dele, quando ele está com raiva ou triste, ou fica com vergonha de alguma coisa, o semblante de nós faz o quê? Muda. Fica ou desfigurado de tristeza ou estranho de ira, não é assim? Aí Deus perguntou para ele por que desfigurasse, né, o teu semblante, né? Porque ele ficou assim. E aqui onde me chamou muita atenção no versículo 7 é o que é que diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado jaze à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então aqui Deus está dizendo o quê? Eu vou ler uma outra versão aqui, que é bem mais explicada, para você entender. Né? Mas aqui já deu para entender o que Deus está falando, né? Com ele. Olha o que é que diz o versículo 7, na outra versão. Se tiveres feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus está falando assim para mim e para você, como falou aqui para este homem, para este jovem. Se nós fizermos aquilo que agrada, aquilo que é bom, que é certo, nós vamos sorrir de felicidade, porque nós fizemos aí o que é certo. Mas se nós fizermos deixar a nossa carne nos levar para caminhos tortuosos, e nós fazer aquilo que não agrada ao Senhor, nós vamos olhar para trás e dizer: ai meu Deus, que arrependimento, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Não era para me ter feito assim. E vai ficar aquele... Quando nós servimos a Deus que nós erramos, quando nós conhecemos a palavra que nós erramos, irmão, nós não somos santos não. Aí a gente fica muito revoltado conosco mesmo, triste. Eu podia ter vencido, eu podia ter me afastado daquilo, ou não ter ido para aquele lugar, ou não ter entrado em certos lugares. E aí aquilo fica nos corroendo. Por quê? Porque nós sabíamos que aquilo estava errado, mas fez. Nós sabíamos que aquilo só ia agradar apenas a nós, mas não ia agradar a Deus. Mas mesmo assim nós fizemos. E aqui ele diz assim: olha, o pecado já bate na porta, mas nós podemos resistir. E ele diz mais ainda: e o inimigo da nossa alma, ele quer achar brecha, ele quer entrar, ele quer dominar a gente, mas nós podemos resistir a ele, porque a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir a toda casta maligna. E aquilo que o inimigo tem achado em nós, a brecha que ele tem achado em nós, nós temos que fechar essa brecha, custe o que custar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. E ele já nos deu a autoridade, né? Ele já nos deu a autoridade. Há um tempo atrás, eu vou contar aqui um pequeno testemunho. Aconteceu algo comigo que isso me entristeceu muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei assim, maquinando aquilo. Falei: meu Deus, mas eu não devia ter dado essa brecha para o adversário, né? O meu adversário. E olha que eu nem fiz assim, aquela, sabe? Mas eu dei uma brecha para o adversário e o adversário, ó, quase me tragou. Mas Deus foi fiel, né? Deus foi fiel e me fez enxergar que aquele caminho que eu estava tentando voltar atrás não me pertencia mais. E que eu tinha que me afastar daquilo. E o Senhor me tirou daquele caminho mais uma vez. Eu resisti aos desejos carnais. Não fiz o que estava acontecendo comigo, poderia me levar a uma consequência terrível, a qual eu não estaria aqui hoje,
falando da palavra do Senhor com vocês. Eu teria voltado ao meu passado. Que o Senhor não quer mais que a gente faça isso, voltar ao nosso passado. Porque Ele não nos pertence mais. Ele é um passado ao qual nós vamos falar dele só como testemunho do que Deus faz na vida da gente. Não é nada tenebroso não, mas não é o que agrada a Deus. Então, meus amados, nós temos que resistir às paixões carnais, os desejos da nossa carne, e o Senhor já nos deu autoridade para isso, amém? Então, fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Dite essa palavra, medite a palavra do Senhor, busque o Senhor, e quando nós podemos achar. Vá para a escola dominical, vá para os cultos, é maravilhoso. Vá, irmãos, busque ao Senhor, amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora eu rendo graças a Ti por a Tua palavra. Quero Te agradecer porque, meu Deus, eu tenho aprendido cada dia mais contigo. Pai amado e querido, vai de encontro a cada vida aqui. Meu Deus, vai de encontro àquela família ali naquele povoado de Lagoa Nova, em Irecê, Bahia. Toma aqueles pais nas Tuas mãos, toma aqueles tios, toma aquelas famílias que sofrem, Pai, com a dor deles, Pai. Meu Deus, visita a minha família, visita meu irmão que está muito baqueado. Meus irmãos que estão muito entristecidos, em especial os meus 2 irmãos, José Leire e José Matos, que estão muito abatidos. Meu irmão mais velho, porque ele teve ali lado a lado, era sobrinho dele, porque ele é casado com a tia dela, e ele viu assim de perto, ele estava ali, ele compartilhou de perto e está muito abalado. E o meu irmão, o mais novo, ele também está muito abalado, porque também amava muito aquele jovem, o pai, aleluia, caminhava com eles, a minha irmã, toda a família, e principalmente a família deles, meu Deus. Guarda aquela família, fortalece aquela família, entra, Senhor, no meio deles ali, Senhor, restaurando, eu sei que é recente, meu Deus, que eles venham sim chorar o luto deles, porque é muito dolorido. Que eles venham viver sim o luto deles, mas que o Senhor passa o Teu bálsamo, Pai, sobre eles. Porque é só a Tua mão para aliviar a dor de cada um. Dos que têm sofrido com eles, meu Deus. Em nome de Jesus, vai ali, Senhor, naquele povoado, acalmando a tempestade. Levanto e decanta, labachai. Deus entra naquele povoado com justiça, muda ali a situação, quadro daquele povoado que outrora nós poderíamos dormir de portas abertas, porém hoje já não pode mais. Meu Deus, entra ali, meu Deus, renova, Senhor, abre os nossos olhos, tira a sujeira, Pai, tira o cisco dos meus olhos para que eu possa ver como Tu queres. Meu Deus, guarda a minha família. Obrigado por tudo que Tu tens feito no meio dos nossos. Pai amado e querido, entre com justiça, Pai amado. Vai aí, Senhor, fazendo moradia dentro dos lares, no meio das famílias, quebrando o arco do adversário. Que nós viemos ser gratos por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, que nós viemos ser gratos pela nossa família. Pai, aquele que tem a sua família, que está ali, Pai, que vem olhar e agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo Senhor ter guardado os meus. Seja grato, seja grato, seja grata pela tua família, pela tua casa. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor permaneça todos os dias em nossa vida e que nós venhamos resistir às paixões carnais e venhamos viver pelo poder e pela graça que já está em nós e pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus esteja também visitando a Midian, aquela comitiva ali que foi com ela, que está com ela, venha guardar ela ali, Pai, aleluia, aquelas serpentes ali, que o Senhor venha guardar em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e que o Senhor abençoe. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Guarda, Senhor, os teus missionários, em nome de Jesus.